Então, o que vem a ser a saúde integral para a medicina cabalista? Ela passa pelo processo de aprendizado e desenvolvimento dos 5 níveis de profundidade do nosso corpo. Então, eu tenho um órgão, tá? Eu tenho um órgão físico. O primeiro nível de profundidade desse órgão físico é a vitalidade desse órgão físico. E a vitalidade desse órgão é fundamental para o bom funcionamento bioquímico físico daquele órgão. É a energia vital dele, é a vitalidade desse órgão. E aqui conversa toda a relação da medicina cabalista com a medicina moderna. A medicina moderna ela tem um olhar, né, em lupa para esse funcionamento bioquímico físico do órgão. O segundo nível de profundidade daquele órgão, o segundo nível de profundidade é o corpo emocional do órgão. O órgão sente. O órgão é uma estrutura viva. O órgão produz emoções. Ele registra memórias. Ele registra vivências. Ele registra as emoções que eu fui experimentando na medida que eu fui passando por uma determinada situação na minha vida. Então, o segundo nível de profundidade do órgão é as emoções e a memória daquele órgão. Então, aqui você tem muito bem encaixado nesse nível as áreas humanas, digamos assim, que olham para a saúde. Então, a saúde emocional, a saúde mental, e por isso a medicina cabalista também tem uma conversa muito tranquila com as terapias, com a psicologia. Então, conversa muito bem. Por quê? Porque a medicina cabalista, ela há 6.000 anos, há mais de 6.000 anos, que ela busca o estudo, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento desse segundo nível de profundidade do órgão. Mas tem um terceiro nível de profundidade do órgão, é a consciência desse órgão. A consciência desse órgão, a consciência não é algo que fica na nossa cabeça. Ela se espalha por todo o nosso corpo. Então, o órgão tem uma consciência dele, ele pensa, ele possui inteligências específicas que, quando não estão sendo desenvolvidas e não há uma lida com a consciência desse órgão, isso também compromete a saúde desse órgão. O quarto nível de profundidade desse órgão é a estrutura sistêmica deste órgão. Este órgão não foi constituído ao léu, ao acaso. Ele vem de um sistema que o precede. Então, essas emoções e essa consciência do órgão não surge aleatoriamente. Ela foi cuidadosamente constituída por um sistema que me precede, porque não somos seres que vivemos em bolhas no mundo. Nós somos seres ancorados em sistemas. Então, existe um sistema que me precede, que é o meu sistema familiar. E esse sistema familiar constitui o meu corpo. Meu corpo foi constituído de elementos que me precedem, de informações que me precedem. Então, aqui nesse nível de profundidade, nós encontramos o corpo sistêmico, esse órgão. Ele não é individual daquele ser, daquela pessoa. Esse órgão, ele está ancorado, ele foi constituído, ele foi originado de um sistema anterior que me precede. Quais são os padrões desse sistema? Quais são os padrões que são repassados e retransmitidos? E aqui a gente não está falando só de um padrão genético. Aqui a gente está falando de todo um padrão de
comportamento, de valores, de crenças, de percepções que vão constituir aquele órgão e vão afetar, vão influenciar a consciência que aquele órgão tem, as emoções e memórias que aquele órgão carrega e a vitalidade corpórea daquele órgão. Então, é o quarto nível de profundidade que a medicina cabalista olha, observa, investiga, diagnostica e constrói um processo terapêutico em cima disso. E o quinto nível de profundidade é, digamos assim, a comunicação plena deste órgão com todos os outros órgãos da espécie. Não somos seres isolados, nós estamos ancorados no sistema que nos precede e também na estrutura de um coletivo. Nós temos um corpo coletivo do qual eu, você e todas as pessoas construímos e compomos a saúde e o adoecimento desse corpo coletivo. Então, na medida que o meu órgão entra em falência ou tem a sua saúde em plenitude, isso não reverbera apenas em mim como um indivíduo. Não reverbera apenas no meu sistema familiar onde eu estou ancorada. Isso reverbera e impacta na saúde de todos os órgãos da minha espécie. Porque nós temos um impacto no coletivo. Então, a falência ou a saúde de um órgão nunca é só individual, nunca é apenas individual. No mundo antigo, uma pessoa que passa por um processo de adoecimento não é a pessoa que está passando por um adoecimento, é o clã daquela pessoa que passa pelo adoecimento e é o acampamento onde aquela pessoa está inserida naquele coletivo. O acampamento está doente. Então, os antigos tinham um senso de responsabilidade mútua, de ajuda mútua, de contribuição mútua gigante, porque não se tinha a percepção apenas de que o indivíduo se fecha e se basta nele mesmo. Então, o que afeta um indivíduo não diz respeito apenas ao indivíduo, diz respeito a todo um coletivo. E esse é o quinto nível de profundidade do nosso corpo. Então, cada órgão possui 5 níveis de profundidade. E cada nível de profundidade é objeto de estudo, de diagnóstico, de análise e de tratamento pela medicina cabalista. Então, a partir dessa dinâmica do nosso corpo, dos nossos órgãos e dos 5 níveis de profundidade de cada um deles, nós construímos o quê? Nós construímos os nossos padrões, o nosso padrão de comportamento, a nossa dinâmica, a maneira como a gente se movimenta no mundo. Então, onde vai desaguar a sua saúde integral? Na construção da sua autoimagem. Se eu não tenho uma saúde integral, se algo nessa esteira da minha saúde integral está comprometido, conclusão dessa história, vai desaguar na construção de uma autoimagem, às vezes muito dissociada da sua essência.